comecei frequentando os meios da arte. Nesse meio eu encontrava muitas mulheres artistas, atrizes, cantoras, artistas plásticas, artistas visuais, escritoras, poetisas. E a Cissa continua a sua caminhada e vai nos museus, e vai nas bibliotecas, e vai nos Apaixonada pela livros. arte. Apaixonada pela arte. Ainda como apreciadora. E eu começo a observar, disse, nossa, mas onde estão as mulheres? Por que elas não estão nos livros? De história, né? Eu tô aqui no museu, tem mais obras de homens. Sim, Cadê deve ter as… né? Se eu convivo com todas essas mulheres, que eu vejo essas mulheres… Elas existem, mas muitas, ninguém muitas. tá falando delas nem expondo elas. Nem expondo. Isso tem mais ou menos fazer umas contas aqui, uns 15 anos. Foi quando eu decidi fazer um mestrado em arte, e a minha pesquisa foi voltada para mulheres artistas da arte contemporânea. Maravilhoso. E eu cheguei com uma proposta bem, bem abusada, porque a gente tem que ser abusada mesmo, né? Chegar e dizer, chegando, como a gente chegou aqui, e dizendo assim, eu quero tratar de mulheres artistas da arte contemporânea e regionalizadas, que eram as mulheres amazônicas. Então eu vou fazendo crivo, que cada camada que você vai fazendo de pesquisa, você vai vendo que vai faltando. Se eu falo de grandes polos artísticos de Rio de Janeiro e São Paulo, dá uma impressão que está completo o quadro, que elas estão sendo pesquisadas. Que, de fato, as mulheres desses polos artísticos e culturais são mais pesquisadas e mais conhecidas. Só que existem outros polos, no norte, no nordeste. Sim. E aí eu me foquei no norte, que para mim foi uma grande surpresa da arte das mulheres da Amazônia, do norte do Brasil. Aí você vê que nós somos muito maiores, que a gente pode ter nós temos nossa própria história da arte. E eu, na minha defesa do meu processo de mestrado em arte, eu coloquei lá no meu projetinho, né, que eu queria falar sobre a arte de mulheres. A primeira pergunta de uma banca, de grande parte masculina, foi, mas existe arte de mulheres? O que você responde olhando uma pessoa dessa? E aí? Eu falei, sim, eu vou provar no meu mestrado. Porque eu apresento aqui uma tese, vou pesquisar e eu tenho que provar no final, ou não provar. Também isso pode acontecer numa pesquisa científica, né? E aí ficaram me indagando, mas você está falando, mas existem mulheres no teatro, na música. Nossa, mas a minha pesquisa é sobre mulheres artistas plásticas e visuais. Eu precisava fazer um recorte, apesar da minha vontade de falar sobre todas elas. Mas, aliás, o mestrado em arte era um mestrado voltado para arte contemporânea, artes plásticas e artes visuais. Nós, recorte sobre recorte. Como foi que eu consegui convencer e passar nesse mestrado? Chegando com essa afronta, dizer, existe arte de mulheres. Nossa, parece que a banca nunca tinha ouvido, uma banca de professores de arte, de história da arte. Isso era muito no começo de toda essa movimentação que se tem, olha, as mulheres artistas existem e tudo mais, né? Então, aí eles começaram a me indagar, mas qual é a diferença? Se tudo é arte, a arte pode ser de homem, pode ser de mulher. Esse é o discurso principal. Sim. Porém, quando a gente vai para os lugares… Eles usam isso aí para fingir que não estão vendo nada. Que é melhor não estar vendo nada, porque você não tem que modificar nenhuma estrutura, né? Agora, quando você vai para a estrutura, que é a estrutura que confirma a história das mulheres, porque eu confirmava visualmente, encontrando as mulheres, né? Bom, eles também encontravam, gente, porque eu frequentava os mesmos lugares que eu frequentava. Então, eu mostrei uma obra da Frida Kahlo. Porque uma das minhas linhas de pesquisa também era mostrar essas temáticas femininas em que as mulheres trabalhavam o seu próprio gênero, sua referência, sua história, né? O que nos liga ao gênero. Claro, as mulheres não trabalham somente isso, porque senão eu entro num lugar muito perigoso, que é um lugar da própria história da arte, dizer, você, mulher, só pode… falar sobre ser mulher. Sobre ser mulher. E família e filhos. Aí, sobre filhos eu faço uma pontuação que a gente volta para cá, para arte contemporânea século XXI, né? E a gente resgata esse tema de uma forma maravilhosa, muito emocionante, sobre as mães artistas. Mas voltando aqui, é só um adendo, a gente abre aqui comerciais. E eu mostrei uma obra da Frida Kahlo. Porque se eu mostro uma obra de uma artista regional, de uma fotógrafa, de uma pintora, não ia convencer. Eu vou que ela, na época, não era todo esse ícone que é hoje, né? Apesar de ser
apesar, tem que tirar essa palavra pesar, porque tem um pesar, é uma palavra energética, né? Assim, não, ela já era muito conhecida nos estudos de arte, de gênero, que é um outro lugar que eu posso voltar. E aí, como foi que eu convenci a banca? Eu disse, olha, a Frida Kahlo tem uma representação muito própria e ela representou vários outros quadros dela sobre um aborto natural que ela tinha. Tenho uma pergunta para vocês. Qual homem, na história da arte, teria coragem de representar um aborto? Nem coragem, nem vontade, nem passou pela cabeça deles. Exatamente. Né? Então, e a Frida Kahlo tem toda essa originalidade. Aliás, sob meu ponto de vista, muitos historiadores falam que ela ficou famosa por conta do marido dela, que já era famoso, do Diego Rivera, e que, aliás, acho que não tem comparação. Nunca nem ouvi falar no Diego Rivera. Não, já ouvi falar, mas… Eu não. Com muralista mexicano, mas ela era totalmente autônoma, original, ficou para a história, que ela é mais lembrada do que ele. Principalmente para as mulheres, né, para a nossa história. Então, dentro disso tudo, nós estamos falando da história das mulheres. Porque eu fico falando sempre da arte, mas enquanto eu falo para vocês que, gente, eu lembro das cientistas, eu lembro das escritoras, das poetisas. Quantas mulheres tiveram, você que é escritora, por exemplo, tiveram que usar pseudônimos. Então, tem um monte de… Agora, recentemente, que a gente está descobrindo, nossa, mas essa mulher, na verdade, esse nome masculino é de uma mulher e tudo mais, né? Sim. Dentro disso tudo, eu fui mostrando que, além da arte de mulheres, vamos falar, nacional, a gente tem a regional, que parte, para além do seu gênero, ainda é inspirada pelo contexto, pela cultura regional. Então, são muitas camadas. E dentro disso, a minha pergunta, ela não foi que eu posso dizer assim, nossa, ninguém estava falando sobre isso, eu sou original, isso é inédito. Para mim, ele parecia inédito para mim. Mas quando você vai estudar, por exemplo, quando começa os estudos de gênero, quando você vai na década de 90, 80, 70, as mulheres já estavam falando. Onde estão as mulheres artistas? Sabe? Nós estamos aqui, não somente, eu estou falando de uma história contemporânea. Elas estavam sendo lobotomizadas lá na… mas se eu for cada vez mais atrás, assim, dizendo assim… Sei, elas já estavam falando. Na pré-história, aí o programa não acaba nunca. Eu vou começar pela pré-história da arte, né, da arte rupestre, que até hoje a gente não tem como comprovar se foram homens ou mulheres. A minha hipótese… é que eram as mulheres que… também. Homens e mulheres. Inclusive, usavam sangue menstrual. Olha eu já pirando. Bom, isso aí ninguém conseguiu. Mas uma tinta muito boa. Não é? Então, pode ser. Porque era nunca li em nenhum lugar. Um dos instrumentos usados, né, na arte rupestre. Até no estudo… Sangue, né? Partindo disso, não acabou. Olha ela me olhando. O que essa mulher me traz? Ela respirou. Não, eu vou voltar, porque se eu for falar, gente, é uma nova história da humanidade. Sim. Totalmente. Se a gente pudesse ler a história, se a gente pudesse recontar, né? Recontar do ponto de vista… Nós podemos. Quem tá fazendo? Mas quem tá fazendo isso? Você. Nós, tá bom. Nós estamos fazendo. Eu não estou fazendo sozinha. Sim. Sem vocês eu não seria nada. Sim, então o Museu das Mulheres não existiria se não fosse a obra das mulheres, né? Sim, a obra das mulheres. E meu desejo é ir poesia, literatura, pesquisa, artes plásticas, artes visuais. Eu não fechei. É um museu completo, né? Eles se convenceram com a obra da Frida? Se convenceram. Que foi, então, a minha resposta para eles. E eles não me responderam nada. Em relação a isso, ok, muito obrigada. Me levantei e falei, será que eu passei? Acho que não passei. Então, segui minha vida. E aí eu recebi um retorno dizendo que eu tinha passado. Senta direito, garota.